a emissora da Casa do Povo. Olá, estamos iniciando o plenário da cidade pela TV Fortaleza, a emissora da Câmara Municipal. A Lei Municipal 10.303, de dezembro de 2014, instituiu a política de transporte cicloviário e também o plano diretor cicloviário do município de Fortaleza. Para se ter uma ideia, em 2012 existiu em Fortaleza 72 quilômetros de ciclovias, ciclofaixas, enfim, o total. Hoje, de 72, pulou para 238 quilômetros. Quer dizer, tudo isso para estimular o uso da bicicleta. E para falar da política de transporte cicloviário, eu vou conversar agora com a Thaís Costa, ela que é engenheira da Prefeitura de Fortaleza. Thaís, obrigado pela sua presença. Obrigada, quer dizer, Paulo. esses números falam por si, né, nessa evolução, nesse surgimento, digamos assim, e a propagação do sistema bicicletário também, né? É isso, a gente, desde 2014, né, com a aprovação da lei, na verdade, um pouquinho antes já começou um movimento dentro da prefeitura por promoção do uso da bicicleta como meio de transporte, mas com a aprovação da lei, isso deu um salto muito grande, formulando uma gestão cicloviária dentro da prefeitura e com a destinação mesmo de esforço e recurso para evolução da malha cicloviária, crescimento da malha cicloviária, implantação de sistema de bicicleta compartilhada, né, e outras ações aí que a gente vê. E num primeiro momento, assim, as pessoas não entenderam direito, né, e até reclamaram, né, que está tirando espaço da rua para carro e tal, mas aos poucos, né, isso aí foi se adequando e hoje todo mundo sabe que isso é extremamente importante, né? Acho que para a população como um todo, talvez tenha demorado um pouquinho mais para compreender como é a configuração dessa política cicloviária e da promoção da bicicleta como um modo de transporte, né? Então, quando se vê aos poucos as infraestruturas cicloviárias crescendo na cidade, num determinado local, você não consegue avaliar isso como um todo, mas quando se vê a quantidade de estratégias voltada para o uso da bicicleta, né? Como sistema de bicicleta compartilhada, ciclofaixa de lazer e uma série de infraestruturas na cidade, aí se compreende como uma política e aí acho que a população passou a abraçar mais também a causa, né? Uhum. E no caso, o projeto bicicletário, você se dedica um pouco em falar da importância dele, como é que as pessoas que ainda não sabem devem fazer para usufruir das bicicletas. Certo. O Bicicletar ele é um projeto que começou em 2014, né, com 40 estações. Ele consiste em estações que são espalhadas pela cidade e que o usuário pode pegar uma bicicleta em qualquer estação e devolver em outra estação. Para se cadastrar no sistema, tem que acessar o site ou baixar o aplicativo e lá você pode realizar seu cadastro normalmente e adquirir um passe. Os passes são o diário de R$5, mensal R$10 e o anual de R$60. E tem também a alternativa da utilização do bilhete único. O bilhete único foi uma inovação no sistema bicicletar que a gente trouxe. Para quem tem o bilhete único, pode utilizar o sistema gratuitamente, então é só fazer o cadastro. É necessário utilizar um cartão de crédito, mas apenas como segurança, mas para o bilhete único o usuário pode usar gratuitamente. Então, depois disso feito, o usuário pode acessar qualquer estação do sistema, retirar a bicicleta, passar até 60 minutos com ela e devolver em outra estação, sem ser penalizado. E pode usar quantas vezes quiser durante o dia. Então, esse sistema trouxe mais uma alternativa de transporte e aí gratuito para quem utiliza com o bilhete único, né, para a população, se configurando também como um estímulo ao uso da bicicleta. Exatamente. E no caso, as pessoas que têm bicicletas, elas têm aos domingos, né, tem aquele passeio ciclístico, né, que fora das rotas das faixas, que é também muito importante, né? Milhares de pessoas participam. Isso, a ciclofaixa de lazer foi um projeto, além dos passeios ciclísticos, né, tem os passeios ciclísticos na cidade, que são, na verdade... Que utilizam a pista inteira, né? Isso, que a própria população se mobiliza para
para organizar às vezes, né? E tem também a estratégia da prefeitura, que é a ciclofaixa de lazer. A ciclofaixa de lazer, a gente utiliza uma faixa, normalmente, da pista de rolamento na cidade e isola por cones, dando mais segurança para as pessoas pedalarem com uma orientação, porque a gente coloca orientadores na medida que vai, a cada interseção, a cada cruzamento. E a ideia disso daí é promover o uso da bicicleta também como transporte, mas pelo lazer, para as pessoas experimentarem a cidade, pedalar na cidade, num ambiente mais calmo, no domingo, com a família, né? Mas no asfalto, assim, na cidade, interagindo com outros veículos, com outras pessoas. Isso já é um início também dessa promoção do uso da bicicleta através, assim, pelo lazer, mas voltada também para o transporte. Fora esse aspecto assim recreativo, é possível assim saber quanto por cento que o uso da bicicleta no dia a dia reduz assim a utilização do transporte coletivo de ônibus? A gente hoje não tem esses números exatos de divisão modal na cidade, né? De quanto se desloca de bicicleta, quanto se desloca de carro, atualizados, né? Está sendo feito hoje uma nova pesquisa, uma pesquisa grande, robusta, para poder identificar qual o percentual da população que se desloca em cada modo. A gente fez pesquisas anuais no sistema Bicicletar, e aí a gente não sabe em relação ao total, né, assim, ao total de ciclistas da cidade, mas a gente sabe que existe um percentual de pessoas que deixam de usar seu carro para utilizar o bicicletar, que às vezes combinam o bicicletar com o transporte público. A gente teve aí nessa pesquisa que a gente fez que 30% dos usuários que utilizam o bicicletar, eles integram com o transporte público. Então, a gente vê aí sendo um benefício a mais para o usuário, o sistema, e a gente entende que ele é uma promoção de uma alternativa sustentável de transporte que ajuda na redução de emissões, né? Como você falou, do transporte motorizado, né, para o não motorizado. Então, a gente sabe que em Fortaleza, quase 60%, a maior parte das emissões na atmosfera são oriundas do transporte, independente de ser transporte público ou motorizado, do transporte como um todo. Então, a bicicleta vem também para contribuir por esse lado aí da sustentabilidade. Exatamente. E tem também a topografia de Fortaleza, ela beneficia totalmente, porque não é uma cidade de montanhas, subidas e descidas, íngremes, né? Quer dizer, facilita muito, né? A cidade ela é relativamente plana, né? E a gente também, apesar de ter um ponto mais alto, um ponto mais elevado na cidade, mas isso não representa uma dificuldade, né? Um obstáculo muito grande. A gente, na verdade, considera isso uma vantagem para configurar a rede cicloviária, para promover o uso da bicicleta aqui. Inclusive também o fato de as chuvas serem muito concentradas, né, na época do ano. Então isso facilita a previsibilidade aí para o usuário que quer sair de casa com a bicicleta. Não, né? Se molhar, né? Muito bem. Plenário da cidade, vamos fazer um breve intervalo e na volta eu continuo conversando com Thaís Costa, que é engenheira da Prefeitura de Fortaleza e está falando do sistema cicloviário da capital. Aguarde um minuto só. Fortaleza, terra de gente forte, que sabe vencer, que chega junto, determinada e acolhedora. Gente que inova, com a sua alegria e o seu calor. Fortaleza de lutas e vitórias. Gente solidária e carinhosa. Gente que tem respeito, dialoga e sabe crescer. Gente que transforma vidas. Prefeitura e você. Parabéns, Fortaleza. Estamos de volta com o plenário da cidade pela TV Fortaleza. Eu estou conversando com a Thaís Costa, que é engenheira da Prefeitura, e está detalhando o sistema cicloviário aqui da capital. Thaís, você tem uma noção assim do quanto que a cidade de Fortaleza representa assim, que numa posição, num ranking, digamos assim, do país, quais as cidades que têm mais ciclofaixas, ciclovias, enfim?
Nós somos a terceira cidade que tem mais infraestrutura cicloviária. Do país é a terceira cidade. Mas a gente sabe que existem escalas, né, diferentes de cidade. Então, por exemplo, São Paulo, que está à frente de Fortaleza, tem uma malha viária muito maior do que a de Fortaleza, claro. assim, 4 vezes maior, pelo menos, do que a da cidade de Fortaleza. Então, proporcionalmente a isso, representa que Fortaleza está bem. E principalmente pelo tempo que isso aí surgiu e está sendo incrementado, incentivado pela municipalidade, né? Isso, assim, a gente tem muitos desafios pela frente, né? Isso, claro, a gente fez muito, mas tem muito a fazer. A política cicloviária ainda está num ritmo, assim, a implantação das estratégias, né, para a promoção do uso da bicicleta ainda estão num ritmo acelerado. Apesar de ter se avançado muito, ainda tem muito a alcançar para poder dar mais segurança para os ciclistas na cidade, mas a gente, proporcionalmente, aí, pensando de quando começou até agora, a gente entende realmente que teve um grande avanço na cidade. E principalmente esse estímulo ao uso da bicicleta que não existia, né? Praticamente, raramente uma pessoa, hoje tem muita gente que já comprou bicicleta baseada nas ciclofaixas, ciclovias, né? Às vezes, para sair de casa, para ir num determinado local, é melhor ir de bicicleta do que tirar o carro e enfrentar o trânsito. Isso aí pesou muito. Em Fortaleza, tinha a maior parte dos usuários da bicicleta eram os trabalhadores que viviam, inclusive, muito longe dos centros urbanos e que ainda são grande parte dos ciclistas, um número considerável dos ciclistas da cidade. E que, de certa forma, eles estavam um pouco aí invisíveis na cidade, né? Com a implantação de estratégias voltadas para a promoção da segurança dessas pessoas e da promoção do uso da bicicleta em geral, eu acho que aconteceu muito isso aí que você falou. As pessoas veem como oportunidade e aí como alternativa, diferente de quem é obrigado ali, que não tem condições de usar o transporte público, às vezes, ou que não tem condições de ter um carro, que já usava a bicicleta. Essa pessoa também está sendo beneficiada, né, pela malha cicloviária da cidade, pela promoção da bicicleta, mas a gente vê aí uma nova parcela da população que tem alternativa e que vê como vantagem não tirar o carro da garagem e fazer um deslocamento ali que é perto de casa e fazer de bicicleta. Então isso faz uma diferença muito grande, porque aí é esse usuário que sai do transporte motorizado para o não motorizado, que faz uma diferença maior aí no trânsito, em menos congestionamento, em menos emissões e que a gente também visa alcançar. Exatamente, apesar de tudo que já foi feito, e você mesmo mencionou, né, que muito ainda está por ser feito nessa área, tem alguns problemas, né, que as pessoas enfrentam, por exemplo, a obstrução obstrução física de algumas ciclofaixas, algumas têm largura insatisfatória, falta de continuidade, né, o pavimento regular, quer dizer, tudo isso aí está evidentemente dentro daquilo que você falou que precisa ser modificado, né? Isso, sobre essa questão do que precisa ser feito, né, como eu falei, a gente tem um grande desafio pela frente, a gente avançou muito, criando uma maior malha cicloviária, estendendo essa malha, e essa malha que cresceu, né, que foi implantada desde 2014, ela seguiu as diretrizes do Plano Diretor Cicloviário em relação às dimensões, seguindo as larguras mínimas, mas a gente não pode esquecer que existem infraestruturas antigas na cidade, esses 68 quilômetros, 70 que já tinham, né? Que começou na época do prefeito Juracy Magalhães. O primeiro que eu vi que realmente criou isso foi o Juracy Magalhães. Tinham algumas estruturas bem simples, isoladas na cidade, às vezes, por exemplo, com um grande projeto de uma via de acesso à cidade, feito também a ciclovia ali mais isolada, né? Sem ter um planejamento, sem estar pensada dentro de uma rede na cidade. Então, o que aconteceu? A gente precisa agora, e o que a gente tem feito, mas isso a gente precisa dar uma acelerada maior, é voltar para essas infraestruturas que já estavam na cidade e adequá-las. E aí, quando você fala de obstrução, a gente sabe que tem, às vezes é o canteiro da árvore, às vezes é lixo que a população coloca no lugar, são estratégias que envolvem, às vezes, outras secretarias, é um trabalho meio multidisciplinar que tem que ser feito junto com o pessoal da limpeza urbana. Por exemplo, o trabalho da Leste-Oeste, da Avenida Leste-Oeste, que foi um que foi feito com a implantação da infraestrutura cicloviária, com colocação de lixeiras
abaixo do pavimento, né, para a população não colocar aquele lixo em cima da ciclofaixa e causar uma obstrução. Então, tem também esse trabalho que tem que ser feito e é um desafio muito grande, porque ele é multidisciplinar, né? Envolve também outras secretarias. Eu acredito assim que o principal motivo assim que leva uma pessoa a não querer usar a bicicleta é aquela sensação de se sentir asfixiada pelo trânsito, né? Aquele ônibus e tal, e corre. Isso aí realmente cria uma sensação ainda não muito boa, né? Principalmente que toda a população não está acostumada com isso aí, né? Os ônibus, né? Os carros, né? Não respeitam ainda como deveriam respeitar. Esse é um dos maiores desafios, na verdade, da promoção da bicicleta. A sociedade como um todo entender também o respeito à bicicleta, o papel da bicicleta como veículo. As pessoas às vezes não entendem e não respeitam a bicicleta no trânsito, né? Então, isso é um desafio muito grande que a gente tem pela frente, de comunicar, de como trazer as pessoas, por exemplo, na Etufó, a gente sabe que tem um treinamento dos motoristas, mas a gente tem que chegar mais perto e tentar torná-lo mais eficiente para que eles não... E o próprio ciclista não andar na contramão, que é o que mais existe, né? Acontece muito também, né, de o ciclista andar na contramão. E o que a gente vê como uma coisa muito importante também a ser feita, porque assim, a segurança, como você falou, é uma das principais causas, talvez, aí para o ciclista, a pessoa decidir não sair de casa, né, de bicicleta. E não só a segurança pública, a segurança viária. Exatamente. Então, as estratégias que a gente tem traçado, junto com o plano da Bloomberg de segurança viária, que é uma iniciativa que está apoiando a prefeitura nesse aspecto, é de tornar as nossas infraestruturas e as nossas vias mais seguras. Então, nesse sentido, a gente tem trabalhado, inclusive, não só implantar novas infraestruturas. A gente está revisando aquelas que foram feitas desde 2014 para adequá-las e torná-las mais seguras cada vez mais para a população. Muito bem. Thaís Costa, engenheira da Prefeitura, muito obrigado pela entrevista e pelos esclarecimentos que a senhora prestou aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço, Paulo. Obrigada. Plenário da Cidade termina aqui. Obrigado pela sua companhia e até amanhã. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.